Amém. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Nós agradecemos pelo teu Santo Espírito de habitar além de nós também neste lugar. Pai, eu peço que o teu Espírito tome cativo cada coração e cada mente que entrou neste lugar. Pai, que a tua palavra através de mim toque cada coração. E que eles possam sair daqui como se fosse o próprio Deus falando com cada um. Pai, que nessa noite, o culto inteiro venha ser feito a memória do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Pai, que o Senhor possa mais uma vez usar como instrumento teu para que a tua mensagem seja anunciada em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém? Vamos para cá para poder. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Essa mensagem o Senhor me deu há alguns dias, na verdade. Alguns dias atrás eu ministrei ela no Pernambuco. E quando me pediam para ministrar, o Senhor me lembrou novamente dessa mensagem. Então, se Deus quer falar com alguém, se não for para você, aí você fica aí, né? Amém? Mateus capítulo 7, verso 21. O nome dessa mensagem, ele é muito legal. Deus não é o seu amuleto. Todo mundo sabe o que é um amuleto? Sim. Amuleto é uma coisa que muita gente utiliza para dizer que dá sorte. Então tem gente que tem um cordão e diz, esse é meu amuleto da sorte. E aí usa. É mentira, tá? É fake news. Não funciona. E Deus também não é o seu amuleto. Deus não veio, você não virou cristão para ter sorte. Só um adendo, assim, pra gente começar. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, vai falar assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Aleluia. Quantos lugares a gente já foi e a gente vê muita gente dentro das igrejas? Muita gente dentro das igrejas. E muita gente levanta a mão, e muita gente canta, e muita gente louva, e por incrível que pareça, muita gente até ora por outras pessoas. Olha aí. Mas você sabia que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? O Senhor, ele não fica lá no céu com um termômetro vendo se você é crente ou se você não é crente, porque ele sabe o que está dentro do seu coração. O Senhor, ele não fica olhando lá de cima dizendo, eita, hoje ele errou. Não, agora ele acertou. Eita, agora ele errou de novo. Porque o trabalho do Senhor não é esse. O trabalho do Senhor foi enviar Jesus. O seu trabalho para ir para o céu é acreditar em Jesus e se tornar um pequeno Cristo aqui na terra. Então, se você não faz isso, não adianta você vir para um local como esse, cantar músicas como a gente cantou, passar uma hora aqui dentro olhando alguém ministrar, ouvindo alguém ministrar, e quando você sair por aquele portão, você viver a sua vida da mesma forma, porque não é assim que ser um cristão funciona. A sua vida de cristão não é você começar a vir para o culto, voltar para casa e viver a sua vida da mesma forma. Se você está vivendo assim, eu sinto muito, mas você está indo para o caminho que não é para você ir. Não importa se você ora todos os dias, se o seu coração não for transformado, talvez você nunca tenha conhecido o Senhor. Não importa se você passa 3 horas orando e as suas orações são só petições. O Senhor, ele não é um Papai Noel, onde você se ajoelha dentro do seu quarto e começa a pedir as coisas para o Senhor. Não. Deus enviou Jesus para que, quando Jesus morresse, o véu fosse rasgado e agora você tivesse um relacionamento com o Senhor. É para isso que nós vamos tomar a ceia, para você ter um relacionamento com o Senhor. E quando você disse um sim para o Senhor, foi para você ter um relacionamento com o Senhor. Não foi para você ganhar um carro ou uma casa nova, você ser próspero. Na Bíblia diz que nós vamos ser abundantes, nós teremos uma vida abundante. Em Ageu 2 diz que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Sim, ele diz. Mas sabe o que também ele diz? No mundo tereis aflições. Você não vem para um lugar como esse ou aceita Jesus para que a sua vida se torne uma vida mais fácil. Você vem para um lugar como esse para você estar com Jesus, mas em comunhão com os seus amigos, porque o estar de fato e o conhecer Jesus é dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Mas
Mateus escreveu as palavras que Jesus disse, que nem todos que dissessem Senhor, Senhor entrariam no reino dos céus. Quantas pessoas você conhece que diz Senhor, Senhor, que usa uma calça lá embaixo, ou uma saia lá embaixo, e fala de todo mundo? Você acha que uma pessoa dessa vai para o céu? Quantas pessoas você vê que vão para a igreja, que se dizem cristãos e pecam mais que o povo que está lá no mundo? Você já prestou atenção que geralmente tem um cristão e a família dele é toda desestruturada? Aí você olha para a família e diz, tua família não vai se converter não, mas qual é o exemplo de cristão que ele está dando? Se a sua família não se converteu ainda, de verdade, qual é o exemplo de cristão que você está dando para eles? Não importa só, não adianta só você ir para o céu, mas e as pessoas que estão à sua volta? Elas estão indo para o céu por causa de você? Quantas pessoas já começaram a acreditar em Jesus por sua causa? Não porque você pregou, mas porque você viveu o evangelho de verdade. E de verdade, será que você não tem sido uma das pessoas que diz Senhor, Senhor e não vai entrar no reino dos céus? Misericórdia, cara, pra mim. Eu costumo dizer aos meninos, né? A gente teve um acampamento semana passada e eu disse a eles, gente, eu quero muito que vocês vão pro céu, porque lá no céu eu vou ter um pinguim. E se vocês não for pro céu, como é que vocês vão brincar com o meu pinguim? E aí teve meu aniversário e todo mundo me deu um pinguim. Então ele disse, vamos brincar até nisso. Eu posso não ir brincar com o pinguim de tia, se tia não deixar, mas eu vou brincar com o pinguim aqui, viu? E me deu um pinguim de papel. E é engraçado, mas eles entenderam que se eles não mudarem, eles não vão para o céu. E eles podem não mudar, mas eles entenderam que se eles não mudarem, eles não vão para o céu. E você pode não mudar, mas você entendeu que se você não mudar, você não vai para o céu. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Jesus, ele não viveu aqui na terra. Ele não viveu sem pecados para que você viesse para o culto no domingo todo arrumado. Jesus morreu para que na segunda você fosse igreja nos lugares que você vai. Então Deus, ele não é um amuleto onde você só vai falar com ele quando você precisa de alguma coisa, não. E se você está vivendo assim, por favor, melhore. Porque o vir para a igreja é conhecer mais a Cristo em comunhão com as outras pessoas. Mas se você vem para um local como esse, a única coisa que você faz é julgar as pessoas que estão à sua volta, qual tipo de cristão você está sendo? Porque antes de julgar as outras pessoas, e você é um cristão como? Ah, mas fulano faz isso da igreja, e você tem feito o quê? Qual é a cadeira que você tem arrastado para ajudar outras pessoas? Qual é a mesa que você tem colocado no lugar para ajudar outras pessoas? Porque ser cristão não é você pegar a sua Bíblia. Ser cristão é você ajudar as pessoas, não importa onde elas estejam. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não entrou dentro da igreja para pregar para os que já estavam salvos. E você não precisa disso aqui para anunciar o evangelho de Jesus. E se você não tem anunciado o evangelho de Jesus sem isso daqui, você quer isso daqui para quê? Se a sua vida não anuncia Jesus aonde você está, você quer estar aqui na frente, por quê? Meu Deus. Você quer os poderes que o Espírito traz, por quê? Para ficar retendo para você? É para isso que você quer? É isso, na sua visão, que é ser um cristão? Amém? Queria que vocês não me dissem agora. Vocês ficaram tão quietos. Hã? Queria que vocês abrissem agora Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 1. Você entendeu que Deus, ele não é só amuleto e que você precisa tomar vergonha na cara e virar um cristão, né? Agora, a gente vai entender como é que você vai fazer isso. Não pegou, né? Êxodo, capítulo 3, no verso 1 vai contar a história de Moisés. No verso 3 inteiro. Mas a gente vai ler especificamente esses versos do começo do capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, que era um monte.
Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Moisés, ele estava pastoreando, né? E aí ele estava pastoreando as ovelhas que não era nem dele, era de quem? O sogro dele, Jeca. E aí Moisés estava lá, e Moisés estava subindo para o Monte Horebe, que era conhecido como o Monte de Deus. Que a gente leu aqui, viu? Tá aí, não. E aí ele subiu para o monte, e quando ele estava indo para o monte, ele viu uma árvore, e a árvore começou a pegar fogo. E o anjo do Senhor levou Moisés a olhar aquela árvore, e quando Moisés olhou, ele pensou: que onda, a árvore está pegando fogo. Aí ele disse: vou para perto, né? Poder olhar melhor. Quando lá vai Moisés chega lá, e a árvore ela não se consumia. Ó, viu? Eu tô gritando. A árvore ela não se consumia. O que é isso? Ela não pegava fogo. Todo mundo já viu uma fogueira. Você liga, ela fica bem alta. Com 10 minutos, dependendo dos cortes que ela vai murchando, né? Maior tragédia é fazer uma fogueira. Fiz aqui pra coisa por menina essa marshmallow, foi um terror. E apagou bem rapidinho, por isso não. E aí, a sarça tava pegando fogo. Eita! Pronto, agora. E aí a sarça tava pegando fogo, Moisés foi lá olhar. Só que Moisés não foi assim: eita, tá pegando fogo. Moisés já foi ali: meu Deus, que massa, tá pegando fogo. Só que ele não foi falando, vocês veem que ele foi pensando, né? Meu Deus, tá pegando fogo, a sarça. E aí ele foi lá. Quando ele chega lá, Deus diz assim: Moisés, fala, Deus, estamos aqui, estamos juntos. Oxi. Tá pra ele mesmo. Tá assim, ó. E aí, Moisés está lá, e Moisés tem uma ação. Primeira ação que Moisés teve, ele fala até a sarça. Qual é a ação que você tem? Com Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Muito importante você ter uma ação na sua igreja, viu? Qual é a ação que você tem para montar um lugar como esse, por exemplo? Vale? Olha, contar da minha coisa. Qual a ação que você tem para começar a fazer alguma coisa para o Senhor? Porque você vir num local como esse, você ficar sentado, não é ação nenhuma, eu sinto muito. Você sair da sua casa não é uma ação. Quem diz assim: não, o primeiro passo eu dei foi sair de casa, não. O primeiro passo que você dá para ajudar as outras pessoas é você fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas, viu? Você sai da sua casa para vir aqui e só abençoa você. Não abençoa os outros, não. O diabo tá querendo calar, vocês estão vendo? Não abençoa os outros, não. Quando você está no seu trabalho, como é que as pessoas conhecem? Lá vem um crente chato. Ou então não sabe nem que é crente. Lá vem fulano, só sabe falar mal dos outros e diz que é crente. Então, tu acha? Tem gente assim ou não tem? Tem. Se você escutou isso, você está escutando isso por quê? Qual o exemplo que você está dando para poder estar escutando isso? Se os outros estão falando isso aí de você. Moisés, ele tomou a ação de primeiro ir lá para onde o lugar estava pegando fogo. Aí Deus chama Moisés. Aí Moisés diz o quê? Eis-me aqui. Qual eis-me aqui que você diz para o Senhor? Quantas vezes o Senhor te pede uma coisa simples, às vezes é só fala isso para fulano. Aí você: eu não. Oxe, o que é que eles vão pensar de mim? Não, chame outro. Aí Deus: monta a cadeira da igreja. Você: não dá certo não. Aí Deus: vai cantar. Você: não dá certo não. Você já percebeu quantos não você dá pro Senhor? Já pensou se Deus te dá, e quando Deus te dá um não, aí tu fica: é, porque Deus não me ama mesmo. Deus dá pra todo mundo. Quando é minha vez, não me dá. Ou eu andando de pé, porque Deus não quis me dar um voto. É, bonitão. E tu dá quantos não pra Deus? Já pensou se colocasse uma balança? Quantos não tu dá pra Deus e quantos sim tu quer de Deus pra tu? Não, Deus tem que me dar, porque eu vou pra igreja. Sim, todo mundo vai pra igreja. Já viu todo mundo nadando no dinheiro?
Qual é a ação que você tem dado para o Senhor? Você já viu as pessoas na Bíblia? Moisés, Josué, Jonas disse não, foi engolido. A pessoa, se Deus fizesse igual ele fez com Jonas. Quanto peixe tinha que ter aqui para engolir todo mundo? Todo mundo não, né? Mas um bocado. Já pensou se você começasse a colocar na balança quantos nãos você tem dado para o Senhor? Moisés, ele viveu uma história massa, show. Tem uns 3 meses que eu estou estudando o livro de Moisés, a história de Moisés com o menino e quase não termina. Mas e quem disse não? Já viu o livro de Jonas? Como é pequeno? Você quer ir para o céu, só entrar no céu de boa? Ou já pensou quando você estiver chegando lá no céu, alguém olhar e dizer assim, eu estou aqui por sua causa? Já pensou o peso que tem? Ou já pensou? Você tá andando e alguém olhar pra você e dizer, eu tô indo pra igreja por sua causa. E você pensar que nem pregou pra aquela pessoa, mas a sua vida pregou pra ela. A sua vida tem pregado pra outras pessoas? A história de Moisés foi enorme. Moisés voltou pra terra que ele estava, onde ele era adotado, né? Voltou pra lá onde ele estava. Aí libertou não só ele, não só a sua família, mas todos os escravos do Egito. Quantos escravos Deus tem separado para você libertar e você tem dito não para o Senhor? Já pensou se todas as pessoas que já oraram por você tivessem dito não, onde você estaria? Se a pessoa que te ganhou para Jesus tivesse dito não, onde você estaria? Então por que você não dá um sim também para o Senhor? Se você comparar a história de Moisés com a história de Jonas de verdade, qual é a história que você quer ter? Você quer chegar no céu e o Senhor dizer, eita, salvou um bom bocado, hein? Ou você quer chegar no céu e o Senhor dizer, pode entrar. E você vê o próximo da fila, Deus chegando lá. Ei, foi massa ver aquilo lá que tu fez, gostei. Porque quantas pessoas você assiste no YouTube, ou quantas pessoas você vê cantando, ou ministrando no Spotify, você pensa, eu quero sair. Ou você vê as coisas no Instagram e pensa, eita, que negócio massa, eu quero sair, mas você tem feito o quê para viver isso ali? Já pensou o que aquela pessoa fez para estar lá? Aí com uma coisa pequenininha que Deus te pede, tu faz, não vou não. Que crente é esse? Já parou para pensar, de verdade, aonde foi que você parou de tomar vergonha na cara para ser um cristão de verdade? Porque quando você para de vir para um local como esse por causa de outras pessoas, você não está dizendo um não para o pastor, para as outras pessoas, você está dizendo um não para Deus. Não é para o baluarte em si, mas também, mas para igrejas no geral. Quando você se desvia de uma igreja, você não está dizendo um não para o pastor, você não está dizendo um não para os irmãos que estão lá, você está dizendo um não para Deus, que mandou Jesus para morrer por você. É para isso que você está dizendo não. É para essa pessoa que você está dizendo não. Quando você diz não para o Senhor, quando você não faz aquilo que Ele lhe pediu, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu a pena para você dizer um sim para o Senhor. Já pensou quanto sangue Jesus derramou naquela cruz e tudo que Ele sofreu para você não fazer nada por Ele hoje? Na verdade, nem por Ele. Às vezes você não faz nada nem para você mesmo. Você quer ganhar as coisas do Senhor, mas você nem levanta a sua cabeça. Você nem abre a sua boca para orar. O pastor tem que ficar pedindo, levanta a mão, fica em pé, ora. Que crente é esse? Que a cadeira te conhece mais do que Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia de novo, viu? Agora, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. Amém? Amém. No ano em que o rei Uzias morreu, isso é Isaías falando, viu? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Veio com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele ficou... Qual foi a primeira reação de Isaías? Vi Deus, vou morrer. Isaías foi logo assim. Isaías estava lá e aí ele foi levado, né? Teve uma visão. Viu os anjos lá e disse, né? Das asas e tal. E aí quando Isaías está lá, Isaías vê e aí ele fica com medo. Porque ele viu Deus. Aí ele pensa, eu vi Deus, eu vou morrer, não sei fazer nada. Meu lábio são impuros, todo mundo tem um lábio impuro, eu sou pecador, todo mundo peca. Ele botou logo todo mundo pra baixo. Todo mundo peca, ninguém presta, ninguém fala nada. Aí o anjo foi lá, pegou uma brasa, de lá de onde Deus estava, botou na boca de Isaías e disse assim: os seus pecados foram perdoados. Hoje você não precisa que um anjo venha lá, pegue uma brasa lá e toque em você, porque Jesus já morreu. Então os seus pecados já foram perdoados. Glória a Deus. Agora, depois disso, eu tenho uma pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E depois do que aconteceu, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. São duas experiências diferentes. A primeira é Moisés, que quando viu Deus disse: que massa! A segunda é Isaías, que quando viu Deus disse: meu Deus, vou morrer. Qual é a razão que você tem quando você vê Deus? Não literalmente, mas quando Deus te pede alguma coisa. Que massa, Deus vai me usar, viu? Ou então você diz: eita, vou não. Vou não dá certo não, porque... Aí você vai dando uns passos para trás e... Não sei o que. Aí Deus usa outra e você diz: queria ser usado, queria não. Queria não. Que quando Deus perguntou, você não foi? Não queria não. Aí fica assim fazendo de vítima, tu acredita? Fica. Não, que Deus não me usa. Não, que não dá certo. Que Deus usa todo mundo. Que o pastor chama todo mundo para pregar, mas eu nunca chamo. Quando eu sinto, Deus. A reação de Moisés foi dizer: uau, Deus, que massa. Eu queria muito, quando eu comecei a fazer as coisas, você pensar assim: uau, liderar os adolescentes, que massa. Eu olhei pra eles, virando bicho, eu disse: vou não. Não tem quem faça. Não vou. Aí eles: tia. Aí eu vim, né? Aí, tia, aí eu vim, né? Aí depois eu: vamos todo mundo dormir comigo. Pronto. No começo eu pode até não gostar, mas depois, quando você vê os frutos que dá... Glória a Deus. Só que você só começa a ver os frutos quando você começa a fazer alguma coisa. Não é ficar sentado só na cadeira não, que não dá certo não. Nem todo mundo vive de fruto. Você pode viver só de peleja, né? Só de plantar. E aí outra pessoa vem e colhe. Mas para você plantar, você também precisa dizer um sim. E para você colher, quem sabe outra pessoa já plantou. Mas você está vendo que são reações diferentes, de pessoas diferentes, em anos diferentes, mas que fizeram grandes coisas. Moisés libertou muita gente. Isaías tem um livro imenso aqui de Isaías. Mas, trazendo para você, se o Senhor olhasse para cá hoje e dissesse: quem enviarei? Quem irá por nós? A sua resposta era: eita, eu tô aqui, viu? Ou era: não, manda fulano ali. Ele sabe mais. Não tem quem sabe mais não, minha filha. Tem quem busca mais. Se você não sabe o suficiente, aprenda. Já viu alguém desistir de fazer um concurso porque não sabe mais? Eu vi um vídeo ontem, uma mulher que tentou 9 anos para poder passar em medicina e passou. Pensa se ela tivesse desistido. Aonde você quer chegar, precisa de um processo. Precisa você primeiro levantar. Primeiro
primeiro dizer um sim, para depois você começar a caminhar. E quando você desiste, você já começa a retroceder. Isso é inevitável. Não existe desistir e ficar no mesmo lugar. Quando você desiste, você vê só as outras pessoas passando aqui, ó. E indo lá pra frente. Aí fazendo as coisas que era pra você estar fazendo e ficou com preguiça. Com vergonha ou com medo. Já pensou? Quem sabe aquelas pessoas que estão estouradona não pudesse ser você. E você com vergonha não viveu nada. Quem sabe até mesmo as pessoas que estão do seu lado estão vivendo coisas maiores e melhores do que você, porque você tem só vivido indo para cultos. Vir para o culto é bom, você recebe. É necessário vir para o culto, é necessário estar em comunhão com as outras pessoas. Mas ir para o culto não te torna um hiper, mega, ultra cristão. Se você só vem para o culto, mas você não conhece o Deus que você serve, então de nada vale. Porque você está só ouvindo e soltando. Ouvindo e soltando. Porque se você não retém nada, você não tem como viver aquilo que você não sabe. Amém? Amém. Próximo, viu? Lucas, capítulo 5, verso 8. Amém? Lucas, Novo Testamento. Você levanta, né? Amém? Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Moisés, ele voltou para o lugar que ele seria envergonhado. Pedro, ele deixou tudo. Tiago deixou tudo. João deixou tudo. Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Mas não só seguir Jesus, mas viver como Jesus viveu. E mais, quando Jesus morreu, eles viveram como Jesus viveu e fizeram coisas maiores e melhores. Que foi o que Jesus disse, não só para eles, mas para nós. Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar um. E ele vai ficar com vocês. Eu vou, mas vocês farão obras maiores e melhores do que as que eu fiz. Se na Bíblia não tem nem metade das coisas do que Jesus fez, imagina todas as coisas que Jesus fez e que ele disse que a gente podia fazer coisas maiores e melhores. Mas sabe qual é a diferença? É que assim como Moisés, Isaías, Josué, todos disseram sim. Pedro, ele disse sim naquele primeiro momento. E quando as coisas apertaram, foi que ele disse: eu não conheço Jesus. E aí as coisas apertaram de novo e ele repetiu: não, eu não conheço Jesus. E as coisas apertaram de novo e ele disse: não, eu não conheço Jesus. Quantas vezes você tem negado, talvez nem só o que Jesus te pede, mas até mesmo Jesus? E quantas vezes o negar Jesus tem afetado quem você é? Quando Pedro ele nega Jesus e ele percebe que negou Jesus 3 vezes, ele fica desesperado. Meu Deus, ele estava certo, neguei ele 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, ele diz: vai lá, chama os discípulos e a Pedro. Quando a gente nega Jesus, mas quando a gente se afasta, não de Jesus, mas dos planos que ele tem para nós, ele não desiste de nós. Não é que a gente começa a pecar e Deus ele começa a escolher outras pessoas, porque o que Deus entregou para você é para você fazer. Ele pode levantar outras pessoas, mas o que ele entregou para você é seu. Não adianta você parar e pensar que outras pessoas podem fazer melhor do que você, porque se todo mundo pensasse que as outras pessoas poderiam fazer melhor, se todo mundo tivesse regredido, ou se todo mundo tivesse dito não,
Se todo mundo em um certo momento tivesse parado, você já pensou onde aquelas pessoas estariam? Porque o mesmo Pedro que disse não de novo, e depois ele disse não, ele salvou 3.000 pessoas com uma pregação. Não é quantas vezes você diz não para o Senhor, mas é quantas vezes você diz sim para o Senhor. Deus, ele não tem um pacote onde ele fica colecionando os seus nãos. Ele aproveita o seu sim, porque ele não sabe quando é que vai vir de novo, né? Mas tudo bem, porque nós somos falhos. Mas se você colocar numa balança hoje, agora, nesse momento, a sua vida, ela tem sido vivida para glorificar e engrandecer o nome de Deus, ou ela tem sido vivida e passada, igual as coisas do mundo são? Porque se você está em Cristo, mas a sua mente é igual às pessoas que estão no mundo, então, que Cristo é esse que sua mente está? Que Cristo é esse que você tem vivido? Estar em Cristo não é você se arrumar 6 horas para vir para o culto, que é 6:30, às vezes você ainda chega, né? Não gosto do louvor hoje não, hoje eu vou só mais tarde. Estar em Cristo é você acordar e saber que a sua vida só existe porque Jesus morreu. Estar em Cristo é você acordar todos os dias e dormir todos os dias feliz, independente do que esteja acontecendo, porque Jesus morreu por você. E estar em Cristo é saber que, embora você esteja passando por muitos problemas, a sua vida ela ainda é importante porque Jesus ele morreu por você. Sabe, em Romanos, no capítulo 8, vai falar que tem um verso que diz: pelo qual recebemos o Espírito, ao qual nós agora podemos clamar Abba, Pai. Não é pelo Espírito onde nós clamamos Papai Noel, que nós vamos só para pedir as coisas. Não. É onde nós clamamos Pai. Você pede as coisas para o seu pai também, tá tudo bem. Mas um relacionamento não é de pedir. Deus não é um fast food onde você para e fica esperando as coisas que você quer. Deus é uma pessoa. E Ele quer ter um relacionamento com você. Se Ele não quisesse, Ele não teria enviado Jesus. Mas quando você negligencia o Deus que quer ter um relacionamento com você, você não está só negligenciando a presença do Senhor, você está negligenciando a sua eternidade. Quando você acha que fazer isso aqui está tudo bem hoje, porque Deus me perdoa, mas e se você morresse agora? Se você morresse, está repreendido. Hoje, indo para a sua casa. A sua vida, ela teria valido a pena das coisas que você tem feito até aqui? Você chegaria no céu orgulhoso do que você viveu? Porque você diria, não, eu vivi para a glória de Deus. Não, eu andava porque o Espírito de Deus habitava em mim. Ou você começaria a pensar, eu poderia ter feito mais pelo Senhor. Eu poderia ter alcançado mais pessoas pelo Senhor. Porque quando você morre, não é as roupas, não é as contas, não é os cartões de crédito que você leva. O que você leva é a sua alma e o seu espírito. O seu espírito ele está quebrantado o suficiente para ir para o céu ter paz com Deus. Hoje nós vamos ceiar. E como é que o seu espírito vai estar ceando? Ele vai estar ceando em paz de estar com Deus? Ou ele vai estar ceando aflito que eu poderia ter feito mais? Porque não acaba aqui. Nós vamos ceiar lembrando que Jesus ele já morreu. Mas você também vai ceiar lembrando que o sacrifício dele foi para que você vivesse por e para ele. Não é um simbolismo apenas para a gente lembrar do que Jesus fez. É para a gente pensar o que a nossa vida está valendo. A sua vida está valendo de quê? Porque se você não tem feito nada pelo Senhor, então talvez a sua vida não esteja valendo de nada. Porque o mais importante não é quantos seguidores você tem, é quantas pessoas conheceram Jesus através de você. Não é quantas pessoas você orou, quantas pessoas você derrubou, é quantas pessoas de fato olharam para você e viram Jesus. Porque derrubar as pessoas e orar pelas outras pessoas é muito fácil, pode até ser seco de Deus por dentro. Não precisa muito disso não. Mas quando as pessoas olham para você, qual é o Cristo que ela vê? É o Cristo fofoqueiro? É o Cristo caluniador? Caloteiro? É esse o cristão que você está seguindo? É esse o Cristo que você quer que as pessoas olhem para você e vejam? Porque se não, se é esse o Cristo, parabéns, você está indo muito bem.
Mas esse não é o Cristo que eu conheço. E eu acho que também não é o Cristo que você conhece. Porque em nenhum momento lendo a Bíblia você vê alguém chamando Jesus de hipócrita. Você vê Jesus saindo e as pessoas indo atrás dele. Ah, mas é Jesus e Paulo. Paulo estava preso e mesmo assim ele anunciava Jesus. E os discípulos que foram mortos por anunciar Jesus, qual é a sua desculpa? Pare de usar Deus como se ele fosse um amuleto onde você vem para o culto e pega as coisas para o Senhor, porque ele não morreu para isso. Deus não enviou Jesus para você começar a pedir as coisas para ele. Deus não morreu, Deus não enviou Jesus para que ele morresse, para que você vivesse um evangelho de fachada e de mentira. Não foi para isso. E se você tem feito isso, quando você pegar a ceia, conserte agora. Porque já deu de brincar com o Senhor. Não é quanto tempo de oração ou quantas vezes você já leu a Bíblia. Sim, ler a Bíblia é importante, mas o quanto da Bíblia tem em você. Aleluia. Glória a Deus. Já deu de ser um cristão hipócrita. Já deu de vir para esse lugar, sentar numa cadeira como essa, levantar as mãos no louvor, talvez nem levantar, e achar que está arrasando sendo um cristão, porque tem na sua biografia do Instagram que você é cristão. Já deu de postar que você é missionário e você não tem alcançado uma alma para o Senhor. Não é viver na igreja, é viver sendo igreja. Igreja não é um local como esse. Igreja é você, com o Espírito Santo habitando dentro de você. E quando, eu sinto muito, mas quando o que as outras pessoas falam ou fazem começa a pesar mais do que a presença do Senhor na sua vida, então talvez o seu coração não esteja tão firmado no Senhor como você pensa. Se você tem vivido apenas para vir para o culto e trabalhar, então talvez a sua vida não seja como Jesus queria que fosse. Trabalhar não é errado não, viu, galera? Dá o dízimo também não, a caixinha tá ali, ó. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E sabe qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus? Você tem lido para viver dela? Você tem comido a palavra para que ela fosse lâmpada para os seus pés? Para você saber como e quando é que você vai viver as coisas? Porque se tudo que eu falei, você pegou um pedacinho, quando você pegar a ceia, melhor. Pense de verdade, eu tenho dito muitos nãos para o Senhor, já deu. Ou então eu tenho errado muito nisso, já deu. Porque a sua mudança começa quando você percebe que você realmente está errado. A sua mudança começa quando você realmente recebe o conselho de alguém e você pensa, não, eu estava errado. Amém? Aleluia.